falei e vou repetir. Respeito quem pensa diferente. Mas, para mim, que sexta-feira aqui fui, inclusive, achincalhado pelos colegas, porque coloquei o Cruzeiro como favorito a ganhar o estadual, né? Fui achincalhado pelos colegas. Acho que o Cruzeiro não jogou bem. Ah, mas você... Sim, contextualizo, né? A irresponsabilidade do Zé Ivaldo, a expulsão, isso muda quadros. Até porque, mesmo o Tombense sendo um time de Série C, é um time organizado. Agora, eu não vi o jogo que muita gente viu. Que é isso? Amassou por 30 minutos. 30 minutos, teve 100 minutos. E se quiser, como é que é a sua conta no Twitter? Qual que é mesmo? Thierry Fernandes. T-H-I-R Fernandes. Então, se quiser brigar comigo, me xingar sobre o que eu estou dizendo aqui, @Thierry Fernandes lá no Twitter. Porque ele é meu assessor. Sou obrigado a dar a mão à palmatória. Sobre? Você tinha razão. Sobre o que você quiser falar. Ah, mas eu tinha mesmo, viu, HG? Infelizmente, enxergar que você tem razão em algumas coisas me dói, fere e me machuca. Mas é que você tá naquele hype de odiar o Thiago Fernandes, já te falei isso. Não é odiar o Thiago, odiar as coisas que o Thiago diz. Não, no hype de odiar o Thiago. Coisas diferentes. Mas, o HG, sobre o jogo do Cruzeiro, que é o primeiro que a gente vai falar, eu acho que o Cruzeiro foi, durante os 30 minutos iniciais, soberano em relação ao Tombense. O Cruzeiro criou muito mais oportunidade. Teve chances de fazer gol. Teve com o Dineno, teve duas bolas paradas. Papagaio, desculpa. Com o Rafael Papagaio pelo lado esquerdo. Teve duas com bolas paradas pelo lado direito com o Matheus Pereira, em que ambas ele tentou o gol olímpico. Eu achei o Cruzeiro bem superior ao Tombense até a expulsão do Zé Ivaldo. E aí, HG, eu não gosto de responsabilizar jogador, de apontar para o jogador. Mas eu acho que na partida de ontem o Zé Ivaldo tem uma responsabilidade muito grande pelo resultado. Não fosse com o próprio Zé Ivaldo, o Cruzeiro teve chance, inclusive, de abrir o placar. Não, vão te bater agora, né? Porque mas eu você acho não tá que a falando que foi o árbitro, mas tá falando que foi o Zé Ivaldo. É porque ele foi muito irresponsável na entrada que ele deu no jogador adversário. Aquela entrada, pra mim, era pra expulsão, de fato. E olha que eu sempre sou bem rigoroso em relação às questões envolvendo a arbitragem. Eu acho que pra ser expulso, de fato, o jogador tem que fazer algo muito grave dentro de campo. E pra mim ele o fez. Então ele foi bem irresponsável no jogo de ontem. Isso poderia ter custado ao Cruzeiro uma derrota. O Cruzeiro conseguiu ainda segurar o empate, porque depois da expulsão do Zé Ivaldo não tem jeito. Um time passa a jogar com um a mais, é um time organizado, como você bem disse, embora esteja jogando na Série C. E o Tombense passou a criar muito mais oportunidades, levar muito mais perigo no gol do Cruzeiro. Então, a partida de ontem, o resultado especificamente, eu coloco, infelizmente, eu não gosto de fazer isso, na conta do Zé Ivaldo. Bom, então vamos rodar aqui. Deixa eu ouvir o Valu. Chegou aqui com cara de poucos. Aliás, ontem eu gravei um vídeo pro meu canal. Mas é mais uma flechadinha para São Sebastião, não faz a menor diferença. Gravei lá. Falei ontem no meu Instagram que se eu quisesse ter uma vida sem críticas e tal, eu ficaria dentro de casa. Minha esposa disse que eu sou o marido mais bonito, gostoso do mundo. Isso é maravilhoso. Minha filha, maior pai, melhor pai do mundo. Meus bichos acham que eu, de fato, sou o melhor ser do mundo. Então, eu ficaria só dentro de casa. Lá ia ser uma delícia. Então, eu vou dizer uma coisa. Para mim, o Cruzeiro tinha que fazer mais. Ah, mas você não contextualiza. Sim, foi o que o Thiago disse. A irresponsabilidade do Zé Ivaldo teve relação com o jogo do Cruzeiro após a expulsão. Mas, ainda assim, acho que foi menos do que deveria. Não é do que poderia, não. Menos do que deveria. Foi a primeira o primeiro colocado da primeira fase, mas com sobra. E eu acho que essa volatilidade do Cruzeiro é algo que me incomoda. A volatilidade do Cruzeiro me incomoda. O meu otimismo e o meu pessimismo, eles caminham paralelamente quando eu vou analisar o Cruzeiro. Porque eu vejo o primeiro geral, com sobra, aí cai na primeira fase da Copa do Brasil. Aí o primeiro geral com sobra, pega o Tombense e empata o primeiro jogo. Ah, mas é tragédia? Não, eu até acho que passa. E até com uma certa, não vou dizer com uma grande facilidade, até com uma certa facilidade. Sabe, o Cruzeiro ganha e ganha bem no final de semana. Agora, pelo amor de Deus, gente. Aí a culpa é da arbitragem, a culpa é do gramado, a culpa é do calor e nunca que a culpa é de quem tem que segurar a onda, que é jogador, que é treinador. Porque aqui ficar batendo só no Filipão aqui, achar que sempre todos os problemas são do Filipão. E quando o Cruzeiro joga mal, a culpa é de tudo, menos da escalação. Eu entendi sobre a questão do Dineno, ele explicou. Né, fadiga muscular, risco de ter uma lesão. Eu entendo tudo isso. Mas quer dizer que quem acha que o Cruzeiro não jogou, que muita gente está dizendo que jogou, está errado? Ah, me poupa. Mas a minha vida
quem aponta os caminhos da minha vida é você. Você traz o equilíbrio, você traz uma opinião ponderada. E por isso, você é Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde para os amigos. Boa tarde. E se quiser me xingar, xingue, irmão. Não há necessidade da gente usar desse expediente. A minha análise, pelo menos, do jogo como um todo, fica muito prejudicada por conta da expulsão do Zé Ivaldo, justa e acertada, na minha opinião, incontestável, aos 33 minutos. Eu considero que os 30 minutos do Cruzeiro, 11 contra 11, foram abaixo do meu esperado. Mas aí o problema é das minhas expectativas e não daquilo que foi apresentado. Posso te dar um beijo? Não, melhor agora não. Eu não vejo que o Cruzeiro era soberano, como disse o Thiago Fernandes. Eu acho que o Cruzeiro era melhor do que o Tombense, não sofria nenhum tipo de ameaço em sua defesa, mas também conseguia ter mais a posse da bola, mas não necessariamente transformar esse domínio da posse de bola em várias oportunidades. Teve oportunidades, repito, inclusive a melhor delas com o próprio Zé Ivaldo, de cabeça, uma bola que depois acabou indo na trave. Bom, o Cruzeiro fica com a menos, ele demora um tempo a se organizar dentro de campo e o Tombense demora um pouco a ter coragem de aproveitar esse espaço que o Cruzeiro deixa em campo exatamente por ter um jogador a menos. No final do primeiro tempo, o Tombense começa a aparecer um pouco mais no campo do Cruzeiro defensivo. Bom, vira a segunda etapa, eu acho que o Nicolas Camon, e aí eu estou contextualizando mesmo o fato do Cruzeiro estar com 10 jogadores, demorou um pouco a fazer uma determinada leitura. Repito, na minha opinião, o jogo do Tombense acontecia especialmente pelo meio-campo. E ele deixa ali pelo meio-campo do Cruzeiro o Matheus Pereira e o Lucas Silva. E coloca o Lucas Romero na defesa. Eu acho que, de repente, seria uma boa condição ele colocar o Cifuentes ao lado do Romero, tirar o Romero da defesa, colocando o Neres, colocando o Matheus Pereira aberto pelo lado direito, e aí o Matheus Pereira ele não ficaria tão sacrificado, porque, repito, o jogo do Tombense não se dava pelo lado do campo e sim pelo meio campo. Acho que ele poderia ter dado mais fôlego nesse meio campo. Depois dessa expulsão, o Cruzeiro para mim faz o jogo possível de tentar não sofrer. O Tombense tem a sua oportunidade mais clara de gol em um chute de fora da área, onde o Rafael Cabral para mim fez a principal defesa do jogo, e aos 40 minutos a expulsão do Marlon, mas essa expulsão eu vou comentar no capítulo arbitragem, porque eu acho que ontem existiu espaço para a gente analisar a partida que o Cruzeiro fez no 11 contra 11, o que ele fez a partir de um jogador a menos e também, não por isso, independente de vitória ou derrota, eu acho que isso não dá direito à arbitragem passar nula no futebol, especialmente no jogo de ontem. Daqui a pouco eu vou falar com o Elton, vou falar com o Elton Novaes. Vou virar perereca e pular no seu peito. As expulsões foram justas? Por gentileza, na câmera da verdade. Vamos lá. Primeiro é importante a gente falar que o Valu ele passou a crônica mesmo toda da partida. Por isso ele está aqui, porque ele é ótimo. Ele analisou muito bem do primeiro ao último minuto e pontuou com algumas coisas que a gente vai ter que costurar aí ao decorrer do programa, principalmente a questão da arbitragem, que é impossível tratar o programa hoje, tratar o jogo do Cruzeiro sem falar de arbitragem. A primeira delas é a respeito do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo é um cara extremamente importante para o Cruzeiro. A gente destacou ele aqui na semana passada e quando a gente fala a respeito de contratações, a contratação acertada que o Cruzeiro já deu já na temporada passada, que era a vinda do Zé Ivaldo para começar esse ano de 2024 aqui, o tanto que ele seria importante. E ele tem que carregar isso, saber da importância dele. E eu vejo que na atual temporada ele está um pouco descontrolado, destemperado, passando do ponto. Você pegar um cara que em 8 partidas já teve 6 cartões, um deles amarelo, então isso é um peso. Um jogador não pode ter esse número de cartões, essa sequência tão absurda. Eu falei 6 no total? Não, são 6 amarelos e 1 vermelho. 6 amarelos e 1 vermelho em 8 partidas que ele esteve em campo. Põe na tela aí enquanto eu não falo, André. Então, isso é muito. Então, o Zé Ivaldo, ele tem que ser melhor orientado pelos seus superiores. É muito. Deixa eu só olhar aqui.
41 jogos, 18 cartões amarelos, um cartão vermelho. Mas na atual temporada você pega esse cartão vermelho e ainda 6 cartões amarelos. Então, ou seja, a temporada dele atual no Cruzeiro é muito alta. Agora, sobre a expulsão do Marlon, de verdade, eu ainda não tive uma imagem esclarecedora para pegar e falar que eu daria o cartão vermelho para ele. Porque no relato da súmula é que ele, após receber o cartão amarelo, por ele estava fazendo cera ao final do jogo, ele recebeu o primeiro amarelo. E o segundo foi por causa de um murro no ar. Que murro no ar? O que termo ele usou para agravar esse cartão amarelo para levá-lo a tomar um cartão vermelho? Murro no ar, soco no ar, de falar, fazer assim, deixa o cara fazer isso. Ele xingou, pô, deixa o cara, gente. O futebol tá chato pra caramba. Mas no caso não houve xingamento. Não, então, pois é, não houve. Se existisse, não a palavra. Valu, se existisse, estava relatado. Não existiu um motivo real e palpável para a expulsão do Marlon. Então, ou seja, a ruindade do árbitro, não sei, é uma birra com o Marlon. Aqui, ó, Tião, olha lá, Marlon Rodrigues, vermelho em decorrência de segundo amarelo. Expulsei esse atleta em decorrência de um segundo cartão amarelo por protestar contra a decisão da arbitragem ao dar um soco no ar de forma assintosa e agressiva. Ô, gente, de verdade, você está jogando futebol, isso é futebol ainda. Isso é futebol ainda. Se pegar um cara que acaba de receber um cartão amarelo, que sabe que isso pode pesar na final do campeonato, ele pegar e não puder expressar nenhum tipo, porque ali, gente, não tem gelo, não. Futebol é fogo. Futebol não é gelinho, não. Então, assim, de verdade, a expulsão do Marlon é mais uma piada da arbitragem ruim do futebol brasileiro. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Só queria dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. O Cruzeiro tem musculatura suficiente para exigir a arbitragem de fora. O América exige a arbitragem de fora. O Cruzeiro pode. Se incomoda o Cruzeiro, desde quando informaram sobre o Zanovelli apitando, já existia um certo desconforto. Por que antes já não destacaram junto à federação? Não queremos árbitro daqui, que nem o América faz. Por que não fizeram? Porque daí, o que acontece? Eu, sinceramente, não entro nessa onda aí de que há um esquema. E a federação não quer o Cruzeiro na final. Há um esquema, eu não entro nessa. Porque é prejudicial pro campeonato, né? Exatamente. Tombense e Cruzeiro. Não faz sentido nenhum não quererem um Atlético e Cruzeiro na final. Que você tem que olhar para isso. Quem ganha? Gente, a televisão, que é quem paga os direitos, fatura horrores com o Cruzeiro e Atlético na final, lá no Rio, com Vasco e Flamengo, com Flamengo e Fluminense, aí tem bilheteria, aí todo mundo se dá bem. A federação fatura muito mais, então não faz sentido isso aí. Agora, vamos lá, entrando numa outra seara aqui, Zanovelli, presta atenção aqui no Pai HG. Eu acho que você se leva a sério demais, cara. O problema maior, Zanovelli, é que você, por vezes, quer chamar mais atenção que o próprio jogo. E é onde você se complica. Nada pode ser mais importante que o jogo. O árbitro não pode ser mais importante que o jogo. Eu lembro de um árbitro aí que tinha umas expressões, eu esqueci o nome dele. Uma vez o cara jogou uma bola, assim, a bola bateu nele, ele olhou pro cara assim, tinha umas expressões. Ramon Abad. É o Ramon Abad. Pra que isso, que cara? Que eu não esqueço o nome. Querer ser mais importante que o jogo. Então, ô Zanovelli, dá uma segurada. E o pessoal do Cruzeiro aí, por favor, se posicionem contra a arbitragem. Eu estou falando por favor, porque vocês estão reclamando. Muitos torcedores reclamando. Inclusive, a nossa arbitragem aqui de Minas tem sim muitas ressalvas a serem feitas sobre ela. Muitas. No Brasil como um todo também. Mas aqui em Minas também. Agora, exige árbitro de fora. E aí você resolve muito dos problemas. Deixa eu só ouvir o rap aqui antes, ô Thiagueira, para dar uma boa tarde pro rap aqui, que embora seja um assunto relacionado ao Cruzeiro, né, tá relacionado à arbitragem, eu queria também seu posicionamento. Boa tarde aos colegas, Thiago Fernandes.
é o seguinte, antes que você reclame. A arbitragem brasileira é muito ruim, em todo aspecto. Isso também é culpa dos clubes e das federações que não fazem qualquer tipo de investimento na arbitragem. A arbitragem no Brasil é levada de forma amadora, né? O primeiro lance da expulsão, é igual o Valu diz, indiscutível. Mas muitas vezes, o Elton Novaes, se ofende o alecrim dourado que está lá pintando o campo, e aí a ofensa a ele é de um murro no ar, uma reclamação assintosa. Aí ele reclamou da minha decisão. Às vezes tá xingando ele mesmo. Não, e mesmo que se tivesse falado assim, meu Deus, eu não fiz, que absurdo. Acabou, dá o amarelo e pronto ali pelo que foi, pelo retardo, que eu concordo, que tem que dar amarelo, mesmo ficou enchendo o saco para devolver a bola pro campo, tem que amarelar. Agora, porque deu um soco no ar e reclamou, isso mostra, sabe o quê? Que o cara quer ter a importância que ele não tem na partida. Árbitro bom é que passa desapercebido. Árbitro bom é quando a gente chega aqui na segunda-feira e fala do gol, e fala de uma falta do esquema tático, como Nem a defesa lembra do nome do segurou. árbitro. Você nem sabe quem apitou. E aí você sabe que a coisa foi boa. Aí você sabe que o trabalho do árbitro foi bem feito. Agora, quando o árbitro... porque é o alecrim dourado, no final das contas. Não pode ter nada contra ele, que ele vai criar uma celeuma. E eu falo isso aqui porque hoje é contra o Cruzeiro, amanhã é contra o Ele Atlético, expulsou, depois... Né? ele expulsou 2 contra o Atlético. Nós temos as imagens aí, André. Por gentileza, a gente vai rodar as imagens aí, porque ele expulsou 2 contra o Atlético. Tá aí, ó. Olha lá, ó, gasolina. E depois, na sequência, olha lá, ó. É a cara do Paulo Azeredo, né? Impressionante. Não é ele, não. Não, mas não é ele, não. Isso aí não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. É o cara do Paulo Azeredo. Quem foi esse aí? Que é o Paulo Azeredo? Virou só do Itatiaia? Virou árbitro? Esse aí Olha é pra outro nós lá. aí quem é. Eu acho que é ele, né? Não, isso aí não é o do Zanovelli, não. Esse é outro. Peraí, deixa eu ver. Não é ele, realmente não é mesmo. Não é ele. Mas é da federação. Né? Da federação. Muito contestado, inclusive. Não Olha é lá, ó. ele. Não é ele. Ah lá, também, pela reclamação de forma assintosa, o Paulo Azeredo foi lá e... Vinícius Gomes do Amaral, isso aí, não é o Zanovelli. Então, só corrigindo aqui, Vinícius Gomes do Amaral. Então, aí, houve também um questionamento nesse jogo aí, né, sobre a forma que a arbitragem conduziu. Ontem, mais uma vez, aconteceram as reclamações. Né? Eu reafirmo, o Cruzeiro, eu não vejo problema nenhum, tá? Antes eu até via, de América, Cruzeiro e quem quer que seja, pedir árbitro de fora. Não vejo problema nenhum. Antes eu falava, não é assim e tal. É que você vai trocar o problema, né? Você vai trocar o problema. Que o árbitro de fora, ele vem cá, se fizer merda, ele pega o avião, vai embora e já era. E só vai aparecer, e nunca mais aparece. Né? Eu acho que só troca o problema. Mas, ô Everton, eu acho que essa questão de pedir árbitro de fora, ainda mais depois do que Você é aconteceu ontem, não é que sou contra, me parece mais uma justificativa para incompetência. Cara, assim, a expulsão do Zé Ivaldo, pra mim, foi justa. Não, pera, justificativa Que é o que pela mudou. incompetência de quem? Do Cruzeiro, se o Cruzeiro quiser pedir Mas um foi o árbitro que de eu fora... disse ontem, Thiago. E aí É uma eu tô, justificativa e aí de estão me incompetência. batendo. É um atestado de flechada incompetência. flechada. Porque a expulsão do Zé Ivaldo, ela é justa pra mim. A expulsão do Marlon, ela é discutível. Eu não expulsaria. Eu, Thiago, não expulsaria o Marlon. Mas no caso do Zé Ivaldo, eu não achei nada demais, cara. Acho que ele tinha que ter sido expulso mesmo. É indiscutível. Então é difícil a gente entrar numa discussão, numa polêmica, que pra mim ela quase inexiste. Mas Eu sabe também o não que acontece, expulsaria Thiago? do Marlon. Eu não expulsaria. Mas eu acho discutível. Eu Mas, ô, entendo Thiago, o árbitro você que sabe expulsa. Não, mas não é a questão. Cada- é a seguinte, cara, sabe e aí é um mas Aí é que defeito. tá o erro. Aí você chegou no ponto. Você tem uma instituição que ganha um dinheiro, que é a Federação Mineira de Futebol. Então o que ela tem que fazer? Chamar todos os árbitros no começo da temporada e falar o seguinte: a partir de hoje, o cara deu um tapa na bandeira, é amarelo. O cara fez sei lá o quê, adverte ele Mas as assim. recomendações têm. Não, as recomendações elas não existem, porque igual o Elas Thiago são- falou, cada árbitro faz Não, uma não, maneira. não, eu tô falando de regra, não. Tô falando de recomendação. Mas, Sim, gente, mas é determinar cada que assim árbitro vai ser tem aplicado. uma forma de avaliar a situação. Isso mas aí- é O inevitável. Zanovelli não, ele tem várias. Isso é Mas inevitável. o Zanovelli o que eu tem estou te falando várias. é que não, mas tem que ter essa análise. Mas não Isso tem que como, acabar. não Claro tem que como não ter. Claro que tem. Não tem como Você não vem ter. aqui, você vai fazer um Só programa tem de TV, como. a recomendação é não fala palavreado, não fala isso, não, fala peraí, aquilo, mas não são fala problemas aquilo. diferentes. Mas Mas, aí ninguém te uma recomenda postura. como fazer. é Ninguém isso chega pra mim e aí. fala assim, você não pode levantar a mão, você não pode abraçar o braço, baixar o braço, você não pode abraçar ninguém. Não tem isso, ninguém te recomenda isso Mas quando você você entra. pode ter Porque cada um vai levar de um jeito, cara, não tem como. eu repito. Se não for máquina, Eu acho que a tem, única sim. forma de mudar isso é máquina. Não, eu acho que Ó, tem. então bota o VAR pra Ó, apitar. eu repito. Eu acho o Zanovelli, que o Zanovelli, por vezes, quer aparecer mais que o jogo.
Teve um outro árbitro aí, que eu até tinha um certo contato, chegou um dia que eu não aguentei. Eu fiz contato com ele pelo WhatsApp e falei assim, querido, dá uma segurada, que você está querendo aparecer mais do que o jogo. E isso vai te fazer muito mal. Falei já há muito tempo, falei, vai te fazer muito mal. E aí deu uma segurada, né? Então é o seguinte, Zanovelli, dá uma segurada. Dá uma segurada. Agora, a questão da busca pelo aprimoramento do quadro de arbitragem da federação, ela precisa ser intensa e frequente. Não tem jeito. E eu não vejo problema nenhum, e acho até que o Cruzeiro poderia fazer, mas é o que o Thiago disse ali. Eu, sinceramente, não acho que é para tanto o que aconteceu ontem. Então, não só empatou por causa da arbitragem, não. Para mim não foi. E tô tomando porrada e não tem problema, pode bater à vontade. Então é o seguinte, eu entendo que o Cruzeiro poderia, já no jogo do final de semana, se eu não quero o árbitro da federação. Se fosse popó. Porque o América não quis. O América não quis. Mas foi sorteio, né? Não. Tudo bem. Mas eu estou dizendo o seguinte, se o Cruzeiro não tem envergadura para chegar lá, mas eu não quero. Eu não quero o árbitro daqui. Ou na pior das hipóteses, põe um daqui, um de fora, enfim. Posso? Não, você fala a hora que você quiser. Não. Tá. Chega chutando a porta. É só pelo seguinte, primeiro que eu discordo de você quando você diz que a Federação Mineira, com relação, ela tem interesse a isso, aquilo, a uma final, Atlético e Cruzeiro. Para mim, a Federação Mineira não tem interesse nenhum com o Campeonato Mineiro, tá? Deixar bem claro, porque em momento algum se mobilizou com relação à questão do clássico com uma torcida apenas, né? Lá, a Federação Paulista de Futebol, aconteceu aquele entreveiro... Mas os clubes é que decidiram o valor. Não, só eu tô falando da situação, da posição da federação. Os clubes... ela Então ela não tem autonomia, porque os clubes decidem dentro de campeonato que é dela. Que é dela. Então ela... Mas é que nem o clube optar por não ter árbitro daqui. É o direito do clube. É direito do clube, mas o clube, quem tem que prezar... Eu acho, né? Mas é levado até a federação, olha. Quem deveria, deveria prezar pelo espetáculo do campeonato é quem organiza. Mas, enfim, isso aí eu já sei. A Federação Paulista de Futebol, aconteceu aquelas desinteligências lá entre São Paulo e Palmeiras. Segunda-feira, todo mundo aqui, ó, pra gente conversar. Todo mundo. Isso aqui não vai acontecer. Com relação ao Paulo César Zanovelli, eu já citei os aspectos do jogo, os 30 minutos, o que eu achei, a minha opinião. E aí, eu só acho que a gente não pode normalizar quando a gente tem um árbitro apitando tão mal desde 2022, inclusive em 2022, o próprio Paulo César Zanovelli, ele foi suspenso do Campeonato Mineiro após marcar uma penalidade sofrida pelo Ademir, que jogava no Atlético ainda, numa partida contra o Atlético, que o Atlético acabou vencendo por 1-0. A própria Federação Mineira de Futebol, repito, acabou afastando ele. E aí você pega todo o histórico, você pega Fortaleza e São Paulo, ano passado, onde ele expulsou um de cada lado e enxergou uma cotovelada para cada lado. Você pega Fluminense e Atlético Paranaense, ele dá uma penalidade a favor do Atlético Paranaense, o Pablo, atacante do Atlético Paranaense, chuta a bola na própria mão, a bola bate no jogador do Fluminense na cintura, ele aplica o pênalti. O VAR vem e salva ele. A gente está falando de um árbitro que marcou uma falta fantasma, Vila Nova e Itabirito. Então, assim, por essas e por outras, o Cruzeiro fez o jogo que fez durante os 30 minutos, não teve nada a ver com Paulo César Zanovelli. A avaliação que cada um quiser fazer a respeito do jogo pode ficar feita, mas eu não acho que também a incompetência ou as competências do Cruzeiro e de qualquer equipe podem chancelar que um árbitro possa seguir apitando mal da forma que ele segue apitando. Essa é a questão. Então, nesse aspecto, nós estamos na mesma esteira. Que o Zanovelli não é o que a federação acha que é, porque a federação Só um detalhe. As federações estaduais, elas têm preferências por alguns árbitros, tá? Elas têm preferências. Alguns árbitros são mais escalados, né? Tem aqueles dos queridos, tem aqueles dos queridos e tal, e nem sempre são os melhores, são os queridos. Então, eu entendo que o Zanovelli, por exemplo, vem errando muito. Então, evita de colocar. Ok, vai resolver o problema? Não vai. Sempre vai rolar, sempre. Eu não me lembro que final foi, ou que jogo foi que o Rodrigo Caetano meteu o cacete na arbitragem, foi lá, chutou a porta. Foi contra o Patrocinense no primeiro jogo, André? Acho que foi. Pois é, reclamou do gramado, da arbitragem e tal. É sempre assim, a gente ganha, a gente empata ou é prejudicado, frase de Fernando Carvalho, ex-presidente do Inter. Agora, que o quadro, depois da saída do Bozano, o quadro de arbitragem da federação piorou sistematicamente. É um fato, tá?
que o Zanovelli está longe de ser o melhor árbitro da federação, é um fato. Que ontem, principalmente na expulsão do Marlon, eu acho que dá sim para questionar, é outro fato. Esse negócio de foi assintoso é subjetivo, cara. E eu acho que a subjetividade ser imposta, como foi ontem, se o Marlon tivesse dado uma entrada, né, como o Zé Ivaldo, ou xingado o árbitro, né, proferido algumas palavras que, pô, aí o árbitro é a autoridade máxima do jogo. Mas não foi o caso. O socar o ar e ser assintoso, e aí o primeiro para mim, o primeiro amarelo já foi um problema. Então aí teve o segundo e a expulsão. Tudo bem. Agora, daí, O do Marlon? nós... Hã? O do Marlon? O Marlon, ele tomou amarelo, tomou amarelo, Mas ele não vai, mas ele, aí que tá o É erro. que Ele você acha não que vai. o primeiro amarelo foi um problema? Cara, eu sinceramente... Eu não acho, não. Eu odeio esse cara que fica demorando a repórter. Ele não vai pro Mas eu não arremesso. acho que Não ele- é ele que vai pro arremesso. Tinha é o Rom- justificativa é o pra Romero. fazer cera ali, não tinha? É o Romero. Então, tinha justificativa pra fazer Não, cera ali? e não, Justificativa tem. e não, Não, eu não acho que tinha, não. Não, o Cruzeiro tinha Você um fala a que menos o Satifado em está campo. com um a menos? É, um a menos em campo. Mas o tava Valor mais tá pra falando trás. um negócio Quando tem um a importante menos aí, ó. em campo e ganha o jogo, é superação, time organizado, é do cacete e tal. Quando piora o jogo, aí a culpa é da arbitragem, gente. Eu não tô entendendo, eu, Thiago, não responsabilizei a arbitragem em momento algum. Eu até acho que, assim, O que eu tô dizendo, eu não o vejo... lance, a a expulsão do arbitragem foi Marlon, perfeita. ela é disseram, discutível. foi perfeito. Eu acho que ela é discutível. É que eu não acho que a gente aponte e possa apontar os erros como vocês apontaram. Eu acho que ele tem problemas. E claro, todos pra mim têm. Você quer que Só eu continue falando, Thiago, a Em lista muitos de momentos, a minha jogos visão. aqui? Por favor. Você quer? Não vai dar tempo. Em muitos Mas momentos. tá anotado aqui, eu te mostro É a depois minha do visão. programa. É a minha visão. Sobre o que eu acho ou o que eu não acho. Não, O caso do Marlon mesmo eu acho discutível, mas eu, Thiago, não expulsaria. Eu também eu não. discordo dele, mas Eu eu não também não. acho que seja um absurdo E eu não expulsar. acho, sinceramente, aí é achismo, tá? É o meu achismo contra o seu achismo, contra o achismo do Zanovelli, contra o achismo do torcedor que está do outro lado, vendo o programa, torcendo ontem e tal. É achismo, todo mundo tem achismo. Tá? Eu não acho que justifica a cera do Marlon. Eu não acho Não que teve justifica. cera do Marlon, Everton. Quem vai pro arremesso lateral é o Não Lucas fala Romero. punição pela cera, eu não vi cera. Não é o Marlon que vai pro arremesso, gente. É isso que eu tô falando. Mas o que pensar de um árbitro que enxergou uma falta quando ninguém tocou? Podem olhar a imagem, quem está com a bola. Inclusive, é muito simples. No lance em que o Caio Mendes deveria ter sido expulso pela falta no Marlon, é um lateral cobrado do Romero pro Marlon. E o Marlon vai atirar de perna esquerda e o Caio Mendes chega solando. E deveria ter sido chamado o VAR e deveria ter sido expulso. Quem vai pro arremesso lateral, repito, é o Lucas Romero. Se alguém tivesse que ser punido por retardar o jogo, é o Lucas Romero. Não é o Marlon que vai para o arremesso lateral. É isso que eu estou dizendo. E outra, o principal culpado do Zanovelli apitar o jogo não é a FMF, não é a Confederação Brasileira de Futebol, é o Cruzeiro, por não se posicionar, porque você digita Paulo César Zanovelli, logo abaixo diz, pode dar o Google aí, você que está em casa, dê o Google, escreva Paulo César Zanovelli, abaixo do nome vem principais erros de arbitragem. Você tá falando que é? O Paulo César Zanovelli. Só uma cornetadinha desconfiando no da Lacamon. informação do amigo, irmão? Só uma cornetada? Pois não. Por que não poupou o Dineno no último jogo contra o Uberlândia e deixou ele para colocar ele no banco? Daqui a Porque pouco... faltava uma semana de treino, né, Ever? O Elton. Tinha Cara, uma mas semana. vamos lá. O CK Cruzeiro dele- já classificado, se poupa ele, se não deixa ele jogar, se ele descansa, o CK dele agora estava lá no O alto. Cruzeiro precisava de ganhar do Uberlândia para garantir a Mas primeira eu posição. honestamente imagino que no jogo anterior ele não tivesse apresentando um Não desgaste tiver, tão não, alto. não teria, mas o Cruzeiro já E estava aí, classificado. e aí ele não, Você poderia não imaginou, poupar. ele deve ter pensado, Você pode não, poupar. Eu acho que manter o quando você cara. pensa Você em pode poupar poupar. contra Aí o poderosa, Cruzeiro Palmeiras, perde, é coisa aí o certa. Cruzeiro poupar, perde o pro Atlético Uberlândia. poupou tendo que ganhar. Aí o Cruzeiro perde Verdade. pro Uberlândia, não classifica em primeiro, pô, mas por que não usou o dinheiro? Aí pra mim é comentário em Mas cima do sabe, mas acontecido. sabe que essa Na minha O opinião. Uberlândia nunca ia ser páreo pro reserva do Cruzeiro. Em cima do acontecido. Quando Agora é o você seguinte, poupa vem contra cá. o poderoso Deixa eles brigarem, Uberlândia, Se, os nós, caras se o ficam feios. Cruzeiro, vamos lá, ontem aí poupou o Dineno, que é seu principal atacante, porque você tem medo de perdê-lo até na fase final, né, se você passa pelo adversário. Mas e se o Cruzeiro ontem perde o jogo e se complica na volta, e sai e tal, o mundo ia cair na cabeça do Larcamon. Né? Então, Ontem acho que ele tava tudo certo em isso, poupar. tudo isso vale a discussão. Tudo isso vale a discussão. E vale a discussão também, para mim, de que o Cruzeiro, por exemplo, pegou um time de Série C, que é organizado, mas é um time de Série C, e mesmo com todos esses problemas, o negócio deu uma azedada, porque ficou no 0-0. Daqui a pouco